estou com um fone de ouvido. Hoje eu estou com um fone de ouvido de arco, né? Um fone de ouvido nas duas orelhas. Estou usando uma blusa aqui com a gola um pouco aberta. Sou um homem de meia idade, de pele parda ou morena, né? Como prefiram. Tenho cabelo raspado. Aqui o cenário de fundo é um pedacinho da minha sala, então tem um sofá ali meio aparecendo. A gente hoje está aqui com o Niro, que é o nosso intérprete de Libras, então quem precisar fica muito à vontade para buscar aí intérprete de Libras e fixar na tela, tá bom? A gente tem também o Fabrício, que está dando um apoio para a gente com as legendas. A gente tem o João, que está colaborando com a gente na parte técnica. E a gente sempre nesse encontro, né, sempre nas feiras, a gente, na primeira metade do nosso tempo, mais ou menos, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, a gente ouve a empresa que chega aqui contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória, falando um pouco da expectativa em relação a esse processo de inclusão profissional da pessoa com deficiência. E na segunda metade, né, geralmente, segunda metade do nosso tempo, a gente costuma ler as perguntas, as pessoas vão mandando aí, e conforme as meninas da equipe, né, da empresa, vão recebendo, elas selecionam as perguntas mais relevantes, que são perguntas que servem, né, para a maioria das pessoas, e aí elas vão respondendo também aqui, né, com o microfone, respondendo com a voz, né, e a gente vai conduzindo esse evento. Ele passa muito rápido, né. Hoje também queria deixar um recado muito rápido para as pessoas cegas, né, pessoas com deficiência visual. Muitas vezes, por conta da falta de familiaridade na plataforma, no Zoom, né, pode ser que você, que não enxerga, tenha uma certa dificuldade para mandar mensagens pelo chat, porque você precisa ouvir o software, né? E às vezes, a gente falando, isso fica um pouco confuso. Então, hoje, ali por volta dos 10 minutos finais, né? E eu vou pedir para vocês aguardarem, por volta dos 10 minutos finais, a gente abre para que vocês possam fazer as perguntas direto pelo microfone, tá bom? Para não ter que digitar e ouvir o software junto. Essa dica foi uma boa dica de um colega nosso com deficiência visual, que está sempre presente aí nas nossas feiras de carreira, né? Então, eu acho que assim a gente vai alcançar mais pessoas também para participar do nosso evento. Mas caso você não consiga mandar a sua pergunta ou ela não seja respondida aqui, né? Todas as pessoas que participam recebem depois um e-mail de agradecimento, o contato da empresa, e vocês podem mandar as suas perguntas direto para a empresa, que as meninas vão responder para vocês com todo prazer, viu? Vocês fiquem muito à vontade, muito tranquilas. Esse nosso encontro aqui é só um primeiro degrau para a gente conhecer o trabalho da empresa que está com a gente hoje. Então, eu acho que basicamente a gente já está aqui no nosso horário, né? Estava dando uma olhadinha aqui na hora. Então, acho que a gente pode começar. Vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Renato, né? Para quem chegou agora, eu sou pessoa com deficiência visual, sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda. Tenho cabelo raspado, né? Sou bem careca, estou com a barba um pouco assim por fazer, estou usando um fone de ouvido nas duas orelhas, né? Um fone de arco, e estou aqui com uma blusa com uma gola um pouquinho aberta. O cenário de fundo aqui é parte da minha sala, né? E hoje a gente está também com o Niro, que é intérprete de Libras, então quem precisar pode fixar intérprete de Libras aí, buscar e fixar na sua tela. A gente está também com o Fabrício ajudando a gente na legendagem, né, com as legendas. E a gente tem também o João, né, na nossa parte técnica. Então, hoje a nossa empresa convidada aqui é uma empresa muito bacana. Quem está representando e quem eu vou chamar primeiro, né? Vou testar aqui o áudio com ela. Priscila, tudo bem? Boa tarde. Como é que você está? Consegue me ver? Consegue me ouvir bem? Oi, Renato, boa tarde. Estou bem, e você?
Maravilha. Seu áudio também está maravilhoso, viu? Super audível. E por falar em áudio, pessoal, mais um recado também. Às vezes pode acontecer, talvez, de você não conseguir habilitar o seu áudio, alguma coisa assim, mas nós aqui no evento já fizemos todos os testes antes. Então, caso você esteja com algum problema, alguma dificuldade, né, de áudio ou de vídeo, o problema, essa questão não é aqui do nosso Oportunidades Especiais, tá? Do nosso encontro. Com certeza, algum ajuste que você precisa fazer no seu próprio equipamento. Mas, bom, recados dados, acho que a gente pode começar. Priscila, muito obrigado pela presença, pelo dia hoje aqui com a gente. Hoje, a gente, nessa rotina, né, a gente sai de uma reunião, entra em outra, sai de uma, entra em outra. Então, eu sei que para você também, com a sua agenda, né, sua equipe, você reservou com toda a atenção, com todo o carinho para estar aqui compartilhando um pouco desse trabalho, né, aí da empresa da Sapori. E eu gostaria, se você estiver de acordo, né, gostaria que você falasse um pouquinho aí para a gente esquentar, né, da sua trajetória, como que você chegou, quando mais ou menos que você chegou na empresa, e aí um pouquinho do trabalho que vocês vêm fazendo. Fica super à vontade, viu, Priscila? O tempo aqui, o espaço é todo de vocês, viu? Obrigada, Renato. Boa tarde, pessoal. Eu vou me apresentar. Me chamo Priscila, tenho cabelos pretos até o ombro. Estou vestida com uma camisa de manga comprida xadrez, preta e branca, e estou com colar prata. É um enorme prazer estar aqui com vocês, é um orgulho para nós, né, sendo esse nosso primeiro encontro, a nossa primeira feira. E vou contar para vocês como eu cheguei até a Sapori. Foi exatamente há 8 anos atrás, né, onde eu decidi aí fazer uma transição de carreira, buscar uma nova oportunidade, e eu cheguei até a Sapori com um propósito, né, para vir para a área de RH, e se passaram 4, 5 anos, eu fiz uma transição dentro da Sapori, né, então eu iniciei numa área que era de remuneração e benefícios, e em 2018 eu assumi a área de desenvolvimento, recrutamento e seleção. E o que a gente vem fazendo, né, qual que é o nosso propósito? Falando um pouco para vocês do que é a empresa, né, acho que antes de falar um pouquinho do que eu faço, contar para vocês quem é a Sapori, onde estamos, né. A Sapori é uma empresa de 30 anos de mercado, nós servimos refeições, né, dentro de outras empresas. Então, por dia, para vocês terem uma ideia, a Sapori serve 1.300.000 refeições. Estamos espalhadas no Brasil todo, nós temos 1.300 unidades. Até cidades muito pequenas que a gente nem sabe que existe no mapa do Brasil, a Sapori está presente, tá? Além de servir refeição, nós também temos alguns segmentos dentro da nossa empresa. Nós dividimos a área de B&I, né, que a gente chama aqui de indústria, onde a Sapori está presente 80%. Além dessa área, nós estamos presentes também na área do varejo, na área de eventos. O que é uma área de eventos para nós, né? A Sapori, ela já fez grandes eventos e ainda faz, como eu imagino que vocês todos que estão aqui conheçam as Olimpíadas. Quando ela foi feita no Brasil, a Sapori fez a refeição dos atletas, né? Nós fizemos recentemente também a Copa América, eventos como o do Doda, que é um evento de hipismo que aconteceu aqui em Bragança. Lollapalooza, a Sapori por 2 anos consecutivos foi aí a fornecedora do evento, né, em refeição, dentre outros que nós fazemos. Além disso, nós temos as áreas de hospitais. A Sapori também está presente dentro do segmento hospitalar, onde nós servimos refeições tanto para o paciente quanto o acompanhante, e também no segmento de escolas, né? A Sapori está também dentro de escolas. Ou seja, somos uma grande empresa, é uma empresa multinacional, mas é uma empresa de um dono só, né? E temos aí aproximadamente 15.000 colaboradores. E o que a gente quer contar para vocês, né? A Sapori, ela tem
15 mil colaboradores no quadro, e nós gostaríamos de compartilhar com vocês a nossa jornada, né? Como funciona a nossa hierarquia de cargos, como que vocês podem aí visualizar as nossas vagas, como que vocês podem se inscrever, onde nós disponibilizamos aí todas as vagas que nós temos no quadro. Então, falando um pouquinho da nossa estrutura, nós temos a área operacional, especificamente que fica dentro dos nossos restaurantes, né? Que aí a gente tem desde um oficial de serviços até um nível de gerente de unidade que fica naquele contrato, né? A gente tem toda uma carreira. Então, a gente tem o oficial de serviços, o oficial de cozinha, o cozinheiro, o chefe de cozinha, a gerente de unidade, que compõe aí todo esse quadro, tá? Além dessa hierarquia, desse quadro que fica dentro do restaurante, a gente também tem outras atividades, como de supervisor, né, gerente regional, diretor. Além disso, nós também trabalhamos com aprendiz e estagiários. Então, nós temos, é uma empresa de muita oportunidade, né? Nós temos vagas desde que não necessite de experiência, né? Mas aquelas também que há experiência. Nós vamos colocar aqui, disponibilizar para vocês o link, para que vocês saibam onde é que estão disponíveis essas vagas, né? A gente trabalha com a vaga aberta, de fato, no quadro, mas também fazemos aí banco de talentos para que a gente possa aí fazer o contato com aquele candidato quando a vaga já estiver pronta. E esse ponto, só para não perder, desculpe te interromper, Priscila, mas esse ponto do banco de talentos, né? Eu sempre gosto de ressaltar, de complementar, né? Somando com o que você disse, que às vezes, né, isso não só para as pessoas com deficiência, mas para qualquer pessoa, mas o nosso público aqui é pessoa com deficiência. Às vezes a gente tem interesse em uma determinada vaga e a gente busca aquela vaga em determinada região, em determinada cidade, né? Às vezes próximo ali da minha casa, da minha residência, quando esse trabalho é presencial, né? E às vezes eu não tenho aquela vaga disponível naquele momento. E o banco de talentos, Priscila, como você acabou de dizer, né, é um bom caminho para que as pessoas não deixem de mandar os seus currículos, porque às vezes uma vaga que não existe hoje, ela vai existir talvez dali a 3 meses, dali a 6 meses, dali a um ano, né? E como você mesmo acabou de dizer, o banco de talentos é importante porque a empresa, de tempos em tempos, consulta aquilo, né? E uma vaga que não existia em determinado momento pode existir depois, né? Então, vale a pena deixar o seu currículo também no banco de dados, não é isso, Priscila? Exatamente. O banco de dados é tão rico, né, para nós, quanto a candidatura da vaga existente. Por quê? Quando nós temos um banco, nós priorizamos esse banco de talentos quando a vaga surge, né? Então, eu falo que currículo, candidatura para nós é a nossa principal ferramenta de trabalho. Ela é muito rica para nós. Entendo. E também, né, a gente se pergunta muito, e a nossa questão aqui, nesse processo de inclusão profissional das pessoas com deficiência, a gente tem empresas que há muitos anos contratam pessoas com deficiência, empresas que têm setores de diversidade e inclusão muito bem estruturados, empresas que às vezes têm um número, né, de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas com deficiência. Muitas vezes as empresas criam aqueles grupos de afinidade para falar também sobre as questões de acessibilidade, e a gente tem outras empresas que estão começando, realizando as primeiras contratações, né? Aprendendo com a gente, subindo aí alguns degraus para começar a incluir, e incluir bem, de uma forma bacana, de uma forma correta. Estou dizendo isso porque em outros encontros nossos, né, outros bate-papos aqui, Priscila, eu me chamou a atenção sempre da preocupação, né, de vocês enquanto empresa, de nesse processo incluir e incluir de uma forma, além de correta, né, também acolhedora, de uma forma que as pessoas se sintam de fato
participativas, se sintam dentro da empresa, né? Então essa é uma preocupação que eu sei que vocês têm já há um bom tempo, né? Priscila, gostaria que você falasse um pouquinho também, porque eu valorizo muito isso e gosto muito da sua fala nesse sentido. Claro, a Sapori, ela é uma empresa muito preocupada, né, com a questão de diversidade como um todo, e nós temos colaboradores, né, pessoas com deficiência no nosso quadro, e cada vez mais nós estamos atuando com ações para preparar as nossas pessoas, seja numa sensibilização, seja numa capacitação, numa comunicação, né, em como que a gente faz com que cada vez mais as nossas pessoas se sintam acolhidas, se sintam parte de um todo, né, porque, não pode existir a exclusão, e sim a inclusão, mas e como que a gente inclui para que o outro se sinta incluído. Então a Sapori, além de ela trabalhar isso fortemente, ela também busca parceiros que possam ajudar nesse sentido. Então, a gente tem aí a própria Oportunidades Especiais nos ajudando, construindo algo mais sólido junto conosco, para que cada vez mais a gente possa aí aperfeiçoar o acolhimento das nossas pessoas. E quando a gente hoje olha para o trabalho de vocês, né? Não sei se eu estou me expressando da maneira correta, o ramo de atuação, né? A área de atuação, né? O segmento e tudo mais, diante de tantas possibilidades, né? Que você falou agora há pouco sobre a carreira, sobre cargos diferentes. A gente sabe que o trabalho de vocês é um trabalho na área da alimentação, né? Trabalham com comida e tudo mais. Agora, a gente, penso eu, né, tem vários setores e cargos que são ali direto trabalhando com a comida, trabalhando nesse processo, né? Existe uma logística muito grande em relação a isso, porque pela quantidade de colaboradores e de áreas que vocês atendem, né? Imagino que seja assim muito grande o trabalho. Agora, fora essa área, vocês têm também os setores administrativos, vocês têm escritórios nessas cidades. Hoje, quando vocês pensam nesse processo de contratação das pessoas com deficiência, né? Por mais que seja um processo que está sendo construído, né? Que está sendo aprendido e tudo mais, você vê alguma área que seja que vocês gostariam de testar mais pessoas com deficiência, mais setores administrativos, ou talvez direto trabalhando na logística disso, ou direto nos restaurantes, né? Como que você pensa isso? A nossa intenção é ter em todos os departamentos, não só no administrativo, como na cadeia como um todo, né. Dentro da operação, eu tenho também a parte administrativa, eu tenho o estoquista, eu tenho o administrativo que cuida do restaurante, né, tanto do faturamento, quanto das questões, de recursos humanos, por exemplo. Além dessas atividades administrativas dentro da própria operação, nós temos regionais. Então não é só o restaurante, né, para cada estado, por exemplo, tem uma regional onde colaboradores administrativos fazem aí, né, todas as atividades e estão mais perto daquele restaurante. Então, em Campinas, por exemplo, nós temos a nossa sede, que aqui é onde eu fico, inclusive, né, temos aproximadamente 300 pessoas de diversas áreas. Aqui, posso chamar de polo administrativo. Eu tenho marketing, área comercial, área de tecnologia, recursos humanos, financeira, enfim, jurídico, eu tenho todas as áreas administrativas de apoio corporativo em Campinas, mas no Brasil todo também eu tenho esses escritórios regionais que, estão colaboradores administrativos e na própria operação. Então, o que a Sapori quer é trazer para todos os departamentos, para que a Uhum. gente possa aí, de fato, alavancar a questão da diversidade. A empresa ela é muito diversa no seu segmento, né? Atualmente na empresa nós temos aí aproximadamente 80% do nosso quadro são mulheres, e de uma diversidade imensa, por estar presente em várias cidades no Brasil todo, a gente tem uma, talvez eu não consiga nem falar a palavra correta, mas a gente tem diversas culturas,
um mix de pessoas, de pensamentos diferentes dentro da organização. Isso faz com que a gente seja, de fato, muito diverso, né? E aí trazer cada vez mais pessoas com deficiência para a nossa organização, para que juntos nós possamos aí construir uma organização melhor. Eu acho que é basicamente isso. Com a quantidade de lugares, né, que vocês atuam, eu acredito que essa cultura gastronômica seja bastante diversa, né, porque nosso país é muito grande e vocês estão em todos os lugares, né, então é lógico que existem diferenças aí culturais, diferenças gastronômicas, né, no trabalho de vocês também. E uma outra pergunta que me ocorreu agora, Priscila, não só falando nesse momento de inclusão aqui para as pessoas com deficiência, mas olhando para a Sapori de um modo geral, né, atualmente, para os cargos que são cargos, na falta de uma palavra melhor, né, não é só isso, mas nos cargos administrativos, o momento da Sapori hoje, as pessoas trabalham de forma híbrida, ou mais de forma presencial, ou existem cargos e atividades, funções que as pessoas estão mais à distância, né? Para esses cargos que não são cargos operacionais ali no dia a dia, né? Eu queria que você respondesse um pouquinho sobre isso. Nós trabalhamos de forma presencial, até por conta do segmento, né? Tanto a área administrativa quanto toda a área operacional. Entendi. E uma outra questão também, né, que eu sempre falo aqui para as pessoas com deficiência, para as empresas de um modo geral, né, quando a gente pensa hoje numa adaptação de trabalho, de posto de trabalho, numa inclusão que está sendo feita em setores operacionais ou em qualquer lugar, em qualquer área, né, em qualquer segmento, tem sido sempre um aprendizado, tanto para as empresas quanto para as pessoas com deficiência e para nós aqui do Oportunidades Especiais também, né, sobre a flexibilização de determinadas atividades. E flexibilizar não significa não fazer, ou fazer de qualquer forma, ou entregar menos, né? O que eu estou querendo dizer é que, mesmo nas áreas e setores em que inicialmente talvez a gente não imagine pessoas com deficiência trabalhando, quando a gente faz muitas vezes um pequeno estudo ou quando a gente faz uma entrevista com a pessoa com deficiência muito direta, uma entrevista muito bacana, quando a gente trabalha esse processo de recrutamento e seleção, né, a gente vai descobrindo que pessoas com as mais diversas deficiências podem e trabalham, né, nos mais diversos setores, nas mais diversas áreas. Então, eu gosto de comentar isso porque é uma dica que a gente deixa tanto para a empresa, que em alguns momentos, né, o entrevistador, a entrevistadora, a pessoa que está ali participando desse processo de recrutamento e seleção, pode achar meio inusitado aquela pessoa com determinada deficiência mandar um currículo para aquela determinada vaga, porque às vezes, como a gente não conhece todas as ferramentas de tecnologia disponíveis hoje, e como muitos de nós também, muitas de nós não convivemos com pessoas com deficiência durante a vida, às vezes a gente desconhece tanto a tecnologia como as próprias habilidades e competências desse público com deficiência. Então, para quem está entrevistando, vai a dica. Por mais inusitado que para você possa parecer, se o currículo é legal, se o currículo te interessou, se a pessoa com deficiência tem o perfil para aquela vaga, é muito legal promover essa entrevista, chamar a pessoa para um bate-papo, para uma conversa, né? Então isso é muito legal. E você, pessoa com deficiência também, independente da sua deficiência, né? Sempre vá para essa entrevista muito disposto, muito disposta a falar e perguntar tudo aquilo que você puder e quiser, porque isso é um momento muito rico até para quem está entrevistando também, né? Então isso é muito legal, né, Priscila? Sim, com certeza. E é um momento de uma troca muito importante, né? Você ter a oportunidade de conversar com a pessoa, né? Ouvir o que ela já fez, não só olhar para o currículo,
porque eu falo que o currículo, às vezes, ele acaba sendo até muito frio, né? O que vai fazer a entrevista ser rica, de fato, é a troca, a conversa, entender a experiência, se houve experiência, se não houve, qual é a ambição, né? Qual é a aspiração que aquele candidato ou candidata tenha para que possa fazer parte. A gente que é de RH, a gente costuma dizer, né? Muitas das vezes a gente olha para o currículo para chamar para entrevista, né? Isso faz aí atrair, mas o que faz o colaborador ou a colaboradora manter na empresa são os comportamentos, né? Então, aquele comportamento, aquela vontade, aquela garra de trabalhar, de aprender, é isso que faz o sucesso da organização, não só a parte técnica. Por isso que a entrevista ela é muito importante. E a sua dica, Renato, realmente ela é excelente. E por isso que cada vez mais a Sapori quer estar próxima de parceiros que ajude a gente nessa construção de fazer diferente, né? E de trazer sempre o melhor para dentro da nossa organização e com pessoas que queiram fazer parte disso. Eu acho que esse é o segredo, né? Uhum. E uma pergunta também, Priscila, para os colaboradores, as colaboradoras, né, hoje da Sapori, conta para gente um pouquinho como funciona esse trabalho, né, para quem está na empresa. Você mesma disse que quando você entrou, né, há 8 anos atrás, você estava em uma determinada área, em um determinado segmento, depois isso acabou mudando um pouquinho, caminhou. De modo geral, assim, quando a gente entra na Sapori, né, independente de deficiência ou não, mas quais são as áreas, os cursos, né? Que dicas você pode dar para que as pessoas que se interessam pelas vagas, pelas áreas, né, possam ali estudar, ou mesmo uma vez dentro da empresa, né, boas práticas ali de cursos ou de uma boa atuação dentro da empresa, né? O que a empresa hoje valoriza nesses colaboradores que entram e querem, né, ficar, e mais que isso, né, até tem a expectativa de crescer dentro da Sapori. Sim, o que a gente recomenda? Então, o colaborador entrou na colaboradora, né? Começou a fazer parte do nosso quadro. Primeiramente, que as vagas, né, internas que a gente chama, a gente disponibiliza através da nossa comunicação interna para que todos tenham acesso ao tipo de vaga que nós temos, até para gerar oportunidade, gerar aí a trilha de carreira. O que a gente orienta, né, no sentido, qual que é a ambição que a pessoa tem, o que que ela quer, ou às vezes ela não sabe ainda o que ela quer, porque às vezes a gente se depara com isso também, né? Seja uma área administrativa, a Sapor ela tem oportunidades em todas as áreas. A gente olha para dentro primeiro, para depois olhar para fora, né? Dado até o meu próprio depoimento, embora dentro de RH eu estava num subsistema e depois fui para outro. E assim é na nossa maioria, porque a gente valoriza quem está de fato conosco. Então, uma oportunidade ela se dá a partir do momento que a gente percebe o interesse também daquele colaborador no sentido de se capacitar, de se aprender. Nós temos uma universidade corporativa aqui, então como está o desempenho dentro da nossa universidade corporativa? O quanto existe o engajamento e a vontade de crescer. Para cada atividade, a gente tem uma descrição de cargo, que vai, nessa descrição, vai dizer o que que aquele cargo pede, se é uma experiência, se não é uma experiência, como que a gente desenvolve, se a gente vai fazer um projeto de trainee para uma determinada função. O que eu posso dizer assim com muita propriedade é que a gente tem oportunidade em todas as áreas, né? E aí que aquela pessoa que tem o interesse também possa se desenvolver e se identificar numa determinada área e buscar crescer dentro da organização. Porque, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, hoje também para as pessoas com deficiência o mercado de trabalho é competitivo. Então é muito bom escutar isso de você, porque também para as pessoas com deficiência, uma vez contratadas, né, esse é só
o início de uma O boa início. jornada aí, que a pessoa trabalhando bastante, performando bem, mostrando interesse, né, engajamento, fazendo cursos internos, externos, quando possível, quando necessário, né, essa pessoa também tem possibilidade de, como você mesma disse, né, seguir nessa trilha profissional, essa trilha de carreira dentro da Sapori. E já, Priscila também, a gente está com a nossa outra colega, né, Mariana também, vocês fiquem muito à vontade para dar uma olhada nas perguntas, né, a gente está caminhando aqui já para metade do nosso tempo, então as pessoas vão mandando as perguntas aí pelo chat, vocês podem selecionar, podem aí fazer a troca, às vezes uma pergunta, ela é a resposta, né, serve para muita gente, então muito bacana, vocês fiquem muito à vontade, viu? Eu vou compartilhar aqui com vocês, na verdade, vou pedir para a Mariana falar um pouquinho sobre onde nós disponibilizamos as nossas vagas para que vocês possam aí ter acesso, tá bom? Maravilha. Oi, pessoal, boa tarde. Muito Oi, prazer, eu Mariana. sou Mariana, sou do time da Priscila, sou uma mulher de 26 anos, tenho a pele parda, o cabelo castanho e atualmente ele está um pouco iluminado. Estou com uma blusa colorida também. E falando um pouquinho aí, eu até respondi algumas perguntas no nosso chat. Hoje, todas as nossas vagas são divulgadas na nossa página de carreira, tá? No site da Sapori, eu até divulguei aqui. O pessoal da Oportunidades Especiais também divulgou a nossa página. E também nós divulgamos no Oportunidades Especiais, tá? Inclusive, a gente já tem pessoas da Oportunidades Especiais participando de processos seletivos conosco, que eu mesmo convoquei para participar do nosso processo seletivo, tá? Então, está acontecendo. Vocês entrando no próprio site do Oportunidades Especiais, vocês conseguem ver quais vagas estão disponibilizadas e que estão abertas hoje, e aí vocês vendo também os pré-requisitos, quais são as qualificações da vaga, vocês se identificando com o perfil da vaga, vocês podem se candidatar, e a gente estamos entrando em contato com vocês de acordo também com o perfil da vaga, tá? Então, todas as nossas vagas estão divulgadas e o processo seletivo, a gente analisa todo o currículo de vocês, como todos os candidatos, e estando dentro do perfil, a gente convoca para um bate-papo, uma conversa, e aí, conforme for avançando no processo seletivo, a gente vai se comunicando. Muito legal, Mariana. E eu tenho uma pergunta para você, né, que eu sempre faço para as empresas aqui, e às vezes as recomendações são diferentes. Então, seria legal para a gente também entender um pouquinho como que isso funciona bem para vocês, né? Quando eu tenho um currículo que eu tenho interesse, talvez, em mais de uma vaga, ou mais de um setor, ou aquela vaga e aquela outra oportunidade não tem muito a ver uma com a outra, talvez uma seja no setor administrativo, a outra seja uma vaga operacional, né? Ou quando eu tenho já um currículo com experiência, um currículo mais extenso, né? Você poderia dar para a gente aqui algumas dicas, algumas sugestões de como, para vocês, um currículo pode ser assim, mais adequado, mais bem elaborado? O que é importante para essas pessoas mandarem nesse currículo para a Sapori, que para vocês seria assim, de chamar a atenção, as primeiras coisas que vocês olham, né? Fica muito à vontade para dar sua sugestão, sua dica aí. Claro. Todos os currículos que a gente recebe, a gente analisa, né? Claro que com o nível de aderência ao perfil. Então, muitas das vezes, eu vi aqui que o pessoal colocou sobre vaga para o setor jurídico. Então, se eu estou trabalhando uma vaga para o setor jurídico e tem um candidato que coloca que ele está buscando uma vaga para a área de vendas, já não me atrai olhar o currículo, porque ele não é para a vaga no qual eu estou buscando. Mas eu não descarto o currículo para todas as possibilidades. Então, como a Pri disse, né, a gente tem o nosso banco de currículos, né, nosso banco de candidatos, então a gente não descarta o currículo, mas a gente não convoca para essa oportunidade. A gente convoca o candidato para qual o perfil ele chama atenção, né, o descritivo do currículo ele chama atenção para a vaga que está sendo trabalhada.
tá? Então, quando é vagas assim chave, a gente já consegue olhar o currículo e ver se tem a ver ou não. Às vezes é uma pessoa que ela trabalha, digamos que a trajetória dela inteira é na parte de atendimento ao cliente. Então, uma vaga que é para atendimento ao cliente, com certeza a gente vai chamar esse candidato. Né? Ou às vezes a pessoa ela teve oportunidades na parte de atendimento ao cliente, teve também experiência na cozinha, na logística, a gente não descarta o currículo. Se tem a experiência exigida, ou se é uma vaga que não exige uma experiência específica, a gente coloca a pessoa dentro do processo seletivo. O importante também, vocês podem se candidatar em várias oportunidades. Muitas das vezes vocês têm qualificação para várias oportunidades, né? Principalmente numa cozinha, às vezes é uma vaga de auxiliar de cozinha, outra para cozinheiro, outra para chefe de cozinha, e vocês se qualificam para todas. Pode mudar o currículo, não tem problema, mas vamos supor que é uma vaga no qual a gente exige que tenha uma experiência mais sólida como chefe de cozinha e esteja à frente de uma liderança, a gente vai atrair perfis, né, que tenha mais experiência na área. Mas a gente não descarta os currículos, tá? Muitas das vezes a gente até compartilha com outro colega, né? Eu até estava fazendo uma vaga recentemente e eu vi que chegou candidaturas de oportunidades especiais, e aí antes mesmo dos colegas, né, visualizarem no site que já tinha candidatos disponíveis, eu mesmo falei, gente, já tem candidatos disponíveis, vou mandar para vocês. E aí eu salvei o currículo e encaminhei, né? Porque eu acho que um ajuda o outro e é até bom para a gente acelerar o processo, digamos assim. Mas vocês destacando no currículo qual que é a vaga que vocês estão buscando, acho que já é um caminho já para nos nortear do que vocês estão procurando, porque muitas das vezes vocês podem estar também no momento de transição de carreira. Não pode ser que vocês trabalharam a vida inteira na área administrativa e quer partir para a área da cozinha. Então, também é um norte aí para a gente conseguir entender qual que é a busca de vocês. E às vezes também pode ser interessante, né, Mariana, como você mesma muito bem colocou agora, essa transição de carreira, eu posso ter formação, habilidades e competências, né, em mais de uma área, até 2, 3 áreas. Então, neste caso, o que você acha? Eu posso mandar tudo num currículo só? Ou seria interessante fazer um currículo direcionado para cada área, porque assim ele fica mais enxuto e mais direto? Ambas as possibilidades. A pessoa ela pode, né, colocar mais detalhado para uma determinada área ou fazer um currículo completão, né, digamos que com todas as competências que a pessoa tem. Não é Uhum. uma regra. Entendi. Bom, legal é que vocês vão, né, e estão olhando para todos os currículos e todo mundo que tem o perfil para a vaga, né, vocês estão entrevistando, chamando, isso é muito legal. Bom, então, não sei se tem mais alguma pergunta que você, Mariana, você, Priscila, gostariam de ler para compartilhar aqui com as pessoas que estão assistindo com a gente, ou não. Se não tiver nenhuma pergunta agora de imediato, queria dar uma sugestão, né? Como eu disse no início, talvez nem todas as pessoas tenham ouvido, né, tenham visto. Às vezes a gente tem pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, que usam recurso de leitura de tela, né, o software que lê a tela, e às vezes fica um pouquinho difícil para quem não enxerga mandar mensagem no chat, né, usando o software de leitura da tela, e ouvir a gente, né, ao mesmo tempo. Então, hoje, gostaria de saber se alguém, uma pessoa cega, né, de uma forma bastante objetiva, bastante direta, gostaria de abrir o microfone e fazer uma pergunta para uma das meninas. Será que tem alguém ou não? Se não tiver, não tem problema. A gente segue aqui. Às vezes a gente fica procurando o botãozinho ali para habilitar. Eu acho que não, né? Me diz uma coisa, Priscila, gostaria de conduzir, de continuar? Fica super à vontade. Acho que a Mariana trouxe aqui para a gente bastante, de uma forma bem clara, né, como onde nós temos as nossas vagas, como se candidatar. Acho que o mais importante é vocês poder dar uma olhadinha
no nosso site de carreira, no Oportunidades Especiais também, que nós colocamos tanto vaga de banco lá, quanto vagas que nós temos efetivamente, para que vocês possam conhecer, né, e se tiver o interesse, se candidatar e que a gente possa aí olhar para todos esses materiais e a gente conseguir trabalhar com essas vagas aí, com esse público que está aqui hoje conosco. Oi, Priscila. Com licença. Tá. Vou pedir, acho que mais de uma pessoa abrir o microfone, vou perguntar um de cada vez, né? E uma pergunta bastante objetiva, bem direta, para a gente dar oportunidade para mais de uma pessoa, por favor. Vamos lá. Priscila, está me ouvindo? Estamos ouvindo. Meu nome é Disonei, eu falo aqui de São José dos Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba, né? E eu tenho visão monocular no olho direito. Mas eu trabalhei em duas empresas. Eu trabalhei na área da Clabin e trabalhei na construtora Andrade Gutierrez, do qual eu me desliguei em 2012 como técnico administrativo. Aí sou graduado em processos gerenciais, pós-graduado em gestão ambiental e acabei, agora nesse ano de 2022, de terminar bacharel em Direito. Eu gostaria de atuar na área de direito empresarial. E tenho 53 anos. Será que a idade me atrapalha se eu me candidatar na Sapori? Como que a Sapori vê a questão de idade? Nenhum problema. Para nós, não, idade não é nenhum fator limitador, né? Tanto para a primeira idade, que nós chamamos aqui, quanto para a senioridade. A Sapori, ela tem muitas pessoas que trabalham conosco, né? Tanto na primeira idade quanto na senioridade. Então, quanto a isso, você pode ficar bem tranquilo, se inscreva, né, nas nossas vagas, envie seu currículo para nós, que nós iremos analisar e aí bater um papo contigo. Tá bom, obrigado. Muito legal, muito bom. E eu quero também, para somar aqui com vocês, né, essa pergunta, essa colocação que ele fez no final agora em relação à idade. Muitas vezes, né, e hoje a gente tem visto, acho que tem alguém com o microfone aberto, acho que está fazendo uma pergunta, não sei se é uma pessoa com deficiência auditiva, mas, bom, acho que não. Então, essa questão da pessoa ser, né, 50 a mais, a gente hoje chama isso de interseccionalidade. Quando é uma pessoa com deficiência, por exemplo, e mulher, uma pessoa com deficiência e uma pessoa preta, uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência e que também faz parte do grupo LGBTQIA+, né? Então, hoje, as empresas olham, né, para esse grupo de pessoas de uma forma bastante positiva, porque essas pessoas, elas transitam, né, e contribuem em mais de um pilar de inclusão. Então, a gente chama isso de interseccionalidade, e como a Priscila muito bem colocou agora, né, nenhum problema, muito pelo contrário, né, você acaba somando, né, com as empresas aí de um modo geral. E aí, gente, olha, alguém tiver mais uma pergunta, eu vou pedir a gentileza, vou abrir aqui o espaço para mais uma pergunta, mas a gente está caminhando aqui para o final. Eu só peço a gentileza de que, caso alguém faça uma pergunta, para ir direto para a pergunta, tá bem? Porque, às vezes, a gente quer falar um pouquinho da nossa formação, do nosso histórico profissional, né? E isso é muito bacana, isso é muito legal, mas a sugestão é que vocês mandem os currículos para as meninas e, com certeza, você, tendo o perfil, elas vão chamar vocês aí para fazer uma entrevista, tá? Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Posso fazer? Pode fazer. Priscila? Oi? A minha pergunta, na verdade, eu mandei ela no chat. Mas vou fazer aqui agora, tá? Tá bom. A vaga de aprendiz, nós deficientes podemos nos candidatar independente da idade, certo? Para a vaga de aprendiz, A vaga de aprendiz, o que ele está dizendo é que não existe limite de idade para a pessoa com deficiência, né? Porque quando não tem deficiência, você não pode, depois de uma determinada idade, mais de 18 anos, entrar como aprendiz. No caso da pessoa com deficiência, não tem limite. Acho que é isso, né? É isso que ele acabou de dizer. é isso mesmo. Você pode se inscrever com a gente. Então, obrigado.
Nada. Bem, Boa tarde, posso falar? Pode. sim. Que é o Pablo Kaique Visual. O link, eu gostaria de um link. Vocês mandaram no chat? Sim. Tá, tem bastante Mas mensagem. eu vou enviar novamente, tá bom? Tá, obrigado. Nada. Priscila, análise de dados para planejamento e métodos. Home office. Nós não temos vaga home office, tá? Todas as nossas vagas são presenciais. Uhum. Mesmo sendo SQL, SAP, Power BI, qualquer coisa precisar, Tá tá bom, bom? muito obrigada, Alex. Valeu. Com licença. Boa tarde. Posso fazer uma pergunta, por favor? Sim, boa tarde. Você falou sobre interseccionalidade, né? Eu me incluo nesse grupo porque eu tenho 54 anos, sou deficiente auditiva e sou mulher. Então, eu já percebi que eu, né, faço representação dentro desse grupo. Eu gostaria de saber se tem vaga no terceiro turno, que é período da noite e da madrugada, porque eu perdi, falhou o áudio, então não sei se tem. Elielda, que ótima a sua pergunta. Nós trabalhamos em todos os turnos e o terceiro turno não é um turno fácil de encontrar pessoas para trabalhar conosco. Então, se inscreva na nossa página que nós temos sim vaga, tá bom? No Brasil todo a gente tem. Tem para São Paulo? Ah, tá. Sim, no Brasil todo. Eu pergunto porque eu estou justamente com dificuldade de trabalhar no período horário comercial, então eu preciso desse horário alternativo. E assim, já me inscrevi para algumas vagas, me parece que as pessoas não aceitam muito. Tive a impressão, por conta da idade, talvez, por achar que a gente não tem, sei lá, condição de trabalhar, mas para mim é tranquilo, então eu gostaria. Sim, e nós também. Por favor, se candidate lá nas nossas vagas, tá bom? Eu vou sim fazer o cadastro. Obrigada. Nada. Boa tarde, Priscila. Boa tarde. Eu queria saber se vocês têm, né, tipo, né, que escritório aqui no Rio de Janeiro, na capital. Sim, nós temos escritórios em todas as capitais no Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Londrina, Curitiba. Tá bom? Priscila. Boa Oi. tarde, Priscila. Boa tarde. Eu me chamo Cristiane, falo de Curitiba. A unidade que vocês têm aqui, ela tem acessibilidade para cadeirantes? Sim, nós estamos dentro de clientes, né? Então, os clientes possivelmente têm, sim, a questão da mobilidade. Ô, Priscila. Oi. Priscila, mais uma pergunta. Posso fazer? Pode. Vocês têm parceria com o Instituto João Clemente, aqui em São Paulo, antiga PAI de São Paulo? Eles fazem um trabalho com pessoas com deficiência intelectual. Você conhece? Atualmente não, mas vou anotar aqui para poder fazer. É João Clemente que você falou? Instituto Jô Clemente. Jô Clemente. Jô Clemente. Outro dia, hoje mesmo, eu vou ter uma reunião com eles online também, e aí eu perguntei se eu poderia sugerir para alguma empresa que tivesse contato, de que essa ponte, né, porque eles fazem esse trabalho, eles preparam pessoas com deficiência intelectual e eles fazem o trabalho apoiado nas empresas. Lógico, não são todas as empresas que eles têm parceria. Eu vou pedir a gentileza para vocês, para a gente direcionar mais para as perguntas, porque a gente tem muita gente, né? E a gente poderia, e a gente dá muitas contribuições aqui, né? Mas gostaria que vocês pudessem resumir para a gente dar mais oportunidade para mais uma, duas perguntas, e aí a gente precisa encerrar, porque o nosso horário está quase chegando. Mas muito obrigado pela contribuição, viu, querida? Ô, Priscila. Priscila. Oi. É Marcelo aqui do Rio de Janeiro. Eu até perguntei no chat. Obrigado, Renata, pela oportunidade, viu? E queria saber se eu até perguntei se a Sapori, ela já tem deficiente igual total. Eu sei que vocês contratam deficiente, mas eu não consegui vislumbrar a possibilidade de vocês botarem deficiente total em alguma vaga. Eu não sei se eu consegui ouvir tudo. O que ele perguntou,
Então, o que ele Tá. perguntou é se você tem registro de alguma pessoa cega trabalhando na Sapori hoje. Boa, boa. Não, ainda não. Obrigado. Nada. Vamos lá, pessoal, uma última pergunta para a gente poder encerrar. Posso Se fazer? tiver alguém, pode Cleiton, fazer. Vamos lá, sou Cleiton. Cleiton, sou aqui de Fortaleza, Ceará. É que eu entrei no site aí da empresa e me inscrevi, certo? Só que eu fiz tanto site que eu entrei. Eu fiz tanto site que eu entrei, eu esqueci qual era a inscrição que eu fiz. Eu não sei se é estoquista ou se é administrativo. Se alguém podia entrar em contato com o e-mail. Se você não lembra, você pode entrar lá e fazer o cadastro novamente. Mas não encontrei mais a vaga sumiu. Aí, eu tenho experiência na área de administrativa e xerifado, certo? Eu trabalhei aqui em Fortaleza. Tem esses dois casos. Mas nós temos Aí vaga precisa para entrar e banco. fazer, né? Isso, Precisa entrar fazer e fazer inscrição. lá sua inscrição, porque aí, se você já tiver provavelmente algum cadastro lá, isso vai aparecer, vai ter uma duplicidade, e aí as meninas com certeza vão encontrar o seu cadastro já existente ou o seu novo cadastro. É isso? Isso mesmo. Bom, vou pedir o seguinte, gente, acho que a gente está terminando aqui o nosso encontro, tá? Vou pedir para quem está com o microfone aberto deixar fechado, por gentileza, para a gente não ter muito ruído. E Priscila, a gente está caminhando aqui para o final, né? Queria que você fizesse uma fala final, queria, né, a Mariana também, se desejar, fica super à vontade para a gente conseguir terminar no horário, né? A gente sempre tem bastante participação das pessoas com deficiência aqui nas feiras de carreira, né? E repito aquilo que eu já disse no início. Caso você não tenha tido tempo de fazer a sua pergunta aqui, depois do encontro, todo mundo vai receber um e-mail da própria empresa, um e-mail de agradecimento, e vocês podem fazer essa pergunta diretamente para as meninas, respondendo lá no e-mail, tá bom, pessoal? Mas Priscila, Mariana, fiquem à vontade para fazer uma fala aí para a gente poder terminar. Quero agradecer, né, porque foi um momento especial para nós. Nós iniciamos uma jornada, né? E aí com a esperança de que a próxima feira, né, a gente possa ter depoimentos, testemunhos de pessoas que ouviram a nossa feira, se candidataram e estão trabalhando conosco. Acho que esse é o principal propósito, né? E agradecer a Mariana, que está aqui comigo, você, ao Niro, né, que ajudou a gente conduzir esse evento, e a todos que participaram. Mariana, gostaria de falar alguma coisa ou não? Vou passar só para agradecer mesmo a todos aqui que participaram, que nos ajudaram a fazer esse evento acontecer. E estou aguardando vocês aí nas candidaturas. Maravilha. Por acaso, Mariana, né, tem alguma vaga lá, assim, de controle de qualidade, de ficar só experimentando, assim, a comida no final da linha ali, ou não? Se Eu tiver, também eu posso queria mandar essa meu currículo. vaga. Olha só. Senão já ia mandar meu currículo agora aqui para vocês, saindo daqui, né? Mas assim, para ficar sentadinho, só experimentando, tá? Só se for Mas isso. quem trabalha com a gente experimenta toda a nossa comida. Olha aí, tá vendo? Meninas, Todo muito dia. obrigado. Meninas, muito obrigado mais uma vez, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado também para o João, que está aqui na nossa técnica. Obrigado para o Niro, nosso intérprete de Libras. Obrigado também para o Fabrício, né, na legendagem, apoiando a gente. Também valorizar as pessoas que entraram, né, que estão aqui, sempre buscando mais informação sobre a contratação de pessoas com deficiência. Obrigado para cada uma de vocês, viu? Então, um bom restinho de sexta-feira, gente. Um abraço, viu? Obrigado, Um abraço. gente. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, outro. Tchau. Priscila,